Os três tipos de pessoas que existem sobre a face da Terra. Olá, meu nome é João, eu sou pastor missionário e hoje eu vou falar com você algo muito importante, que é um pensamento a qual eu tive, meditando acerca da palavra, das coisas que nós temos visto sobre a Terra, e eu quero compartilhar esse pensamento, espero que você possa ser agregado, acrescido, transformado e mudado através dessas informações, ok? E eu vou falar hoje com você sobre três tipos de pessoas que existem na Terra, e esse áudio é um áudio para você pensar acerca de quem você é, para você pensar acerca do que você está fazendo de fato da sua vida. Falo muito sobre inteligência emocional cristã, falo sobre identidade, propósito, e isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora sobre esses três tipos de pessoas. Vamos lá. Primeiro tipo de pessoa que eu quero que você possa entender que existe na Terra são os bodes. Grave isso, tá? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai colocar para um lado os bodes e para outro lado as ovelhas, que é o segundo tipo de pessoas, mas eu quero me ater agora aos bodes. Por que Jesus usou o termo bode? Porque, primeiramente, o bode ele é um animal muito individualista. Ele é um animal difícil de ser adestrado, de ser conduzido. Ele é muito ruim de jogo. Né? Ele tem uma vontade própria muito forte. E é muito difícil você conduzir um bode. Os bodes em si, eles são agressivos e difíceis de arrebanhar. Então, quando Jesus compara pessoas com bodes, ele está dizendo que existem pessoas na terra, na face da terra, que são difíceis de arrebanhar, que são pessoas que procuram o mal, agressivas, que fazem aquilo que tem que ser feito independentemente de pensar no próximo ou não, ou seja, são dadas à ganância. E elas sempre vão querer se dar bem em cima de alguém, em cima de alguma pessoa. E o principal, elas não têm temor ao Senhor. Elas até, muitas das vezes, sabem a palavra, conhecem a Bíblia, vão a uma igreja, mas elas não têm temor. Elas frequentam cultos religiosos ou até não frequentam, mas elas não têm temor ao Deus Criador do céu e da terra. E elas vivem de forma deliberada, sem se preocupar com o próximo, só se preocupando consigo mesmo. É uma pessoa egoísta, egocêntrica, mesquinha, avarenta e que pratica iniquidade. Esse tipo de pessoa, segundo a Bíblia, Jesus vai colocar para o lado, separando eles para lançar em um lugar chamado Lago de Fogo. Eu não quero me ater a isso hoje, mas eu quero dizer que pessoas na Terra têm essa classificação segundo a Bíblia, né? E segundo também, eu creio que é muito notório nós vemos a comparação do bode com um certo tipo de pessoas. Tá? Então, grave isso. O primeiro tipo de pessoas são os bodes. O segundo tipo de pessoas na Terra, como eu falei aqui, são as ovelhas. As ovelhas, elas são mais dóceis. Elas também não têm um livro vamos dizer assim, o cérebro da ovelha não é tão grande, né? E elas não têm o potencial para se conduzir sozinha. Elas necessitam de uma pessoa que a conduza, né? De alguém que a conduza e geralmente, com certeza, é o pastor. O pastor conduz as ovelhas. O pastor ama as ovelhas. O pastor ajuda as ovelhas. Então, a gente sabe quem é o pastor, né? O pastor é Jesus. Eu falo aqui, eu sou pastor missionário em relação a cargo ministerial e uma função que eu tenho através da graça de Deus para exercer sobre a terra, porque é chamado de pastor, outro evangelista, outro apóstolo, porque é uma organização dentro da Igreja de Cristo para que possamos receber nossas funções e atuarmos de forma eficaz e eficiente. Mas eu sei, e você também deve saber, se não sabe, vai saber agora, que o único pastor dos pastores, o grande pastor, é Jesus. E Jesus não instituiu religião sobre a terra. Jesus instituiu uma organização sobre a terra que é chamada de reino dos céus, ou reino de Deus. E essa instituição do reino, ela é eterna. Houve uma deturpação pela queda do homem, né? Quando o homem caiu, a gente fala caiu porque o homem caiu em pecado. A palavra pecado significa erro, então o homem errou e caiu, perdeu a glória de Deus. E desde então começou um processo já muito bem elaborado, muito bem organizado, orquestrado
por Deus para que houvesse, ou, né, na verdade já está acontecendo, a regeneração, a restituição de todas as coisas como era lá no começo. Então, a nossa promessa é que quando Jesus voltar, os nossos corpos que são pecaminosos e habitam o pecado neles, o pecado será retirado e haverá, então, uma glorificação em nossos corpos. Nossos corpos serão transformados em corpos de glória. Então, gravem isso. Existe o segundo tipo de pessoas sobre a terra, que são as ovelhas, que são fáceis de ser conduzidas, necessitam do pastor, ouvem a voz do pastor e obedecem à voz do pastor. Toda ovelha de Cristo, de Jesus, ela só obedece à voz de Cristo Jesus. Isso é uma peculiaridade das ovelhas, que quando elas se adaptam a um tipo de pastor, a uma pessoa específica, elas não são confundidas. Elas só se movem e só vão a lugares determinados através da voz do pastor. Então, escute isso. Se você é ovelha de Cristo, você só se move através das orientações que ele passa para você. Se você está indo por conta própria, cuidado. Você pode ser um bode. Mas tem o terceiro tipo de pessoa, para finalizar esse áudio, que são, né, os gados. Isso aí eu trouxe essa figura porque, pastor, tem gente diferente? Tem os bodes, que são os rebeldes, muitas das vezes estão em poderes, né? Estão no planalto, estão sendo empresários, pessoas que não temem a Deus, que têm um certo tipo de prudência, diligência, mas não têm temor e não respeitam a Deus. Tem as ovelhas, que são pessoas que respeitam, que ouvem a voz do pastor, que obedecem, que são sinceros e que vão, com certeza, chegar até o lugar que Jesus estabeleceu que elas chegassem, porque elas ouvem a voz do pastor. Mas tem os gados, né? Tem o gado. O gado são pessoas que, infelizmente, nem são bodes, porque não são pessoas ruins, não desejam o mal de ninguém, mas também não são ovelhas, não são submissas à voz de Jesus, não querem ser pastoreadas e negam o conhecimento de Deus. Quem são esses? É a maioria. A maioria é gado. O que é gado? O gado, ele só é usado para gerar lucro. Geralmente, quem conduz o gado, por incrível que pareça, no mundo que nós vivemos, é o bode. Né? Em figura de linguagem aqui, as pessoas que são bode têm mais poder aquisitivo, um maior poder, elas têm maior produtividade, têm maior alcance, né, no seu network, e as pessoas são engordadas, conduzidas ao matadouro e são mortas, né? E por que eu digo são mortas? Porque o gado, ele não faz nada, ele não diz nada, ele só quer comer, beber e ficar tranquilo. Então eu trouxe essa figura para você entender que as pessoas que são neutras, não fazem nada, não falam nada, só querem comer e viver suas vidas, esses são gados. Servem para quê? Simplesmente para alimentar os que estão no poder. Movimentam o mundo socioeconômico, são vistos como apenas números pelos poderosos e são usados como massa de manobra para manipulação do poder mundial e econômico que existe sobre a Terra. Então grave isso. Quem você é? Bode? Você é ovelha ou você é gado? Se você é um bode ou um gado, você tem chance hoje de ser ovelha. Reconheça Jesus, queira mudar, queira melhorar e largue de mão todo erro, pecado e toda maldade que está no seu coração e venha para a luz, que é o reino de Jesus, é o reino que transforma, o reino que muda. Que você possa ter ouvido, não sei se você gostou ou não, mas eu sei que você ouviu. E se você ouviu, que Deus te abençoe e que transforme a sua vida por essa palavra. Fique na paz e que você tenha uma vida extraordinária.